O Tribunal de Contas da União julgava na quarta-feira passada a contratação por valores exorbitantes de serviços terceirizados de informática para o Senado. Uma auditoria do TCU concluiu que de 2005 a 2009, ex-dirigentes do Senado trocaram uma empresa que cobrava cerca de R$300 mil por mês por outra que passou a cobrar R$1.100.000 mensalmente. O prejuízo apontado na época foi de mais de 13 milhões de reais. De acordo com a auditoria, a negociação foi feita pelo ex-diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, atual deputado distrital do PR em Brasília, e pelo ex-primeiro secretário da Casa, Efraim Moraes, que é ex-senador pelo Democratas da Paraíba. O processo estava engavetado há 5 anos. Na semana passada, quando foi retomado o julgamento, o placar estava em 4-3 pela condenação dos 2 ex-dirigentes do Senado, quando 2 ministros que haviam se declarado impedidos para julgar o caso, por terem relações pessoais e por terem trabalhado com os acusados no próprio Senado, resolveram votar. No sábado, o jornal Folha de São Paulo mostrou o desfecho do julgamento. Na sessão, o ministro Haroldo Cedras disse que estava perdido e pediu para checar o placar. Antes de ser nomeado no TCU, Cedras era deputado pelo extinto PFL, que viria a se tornar o DEM, mesmo partido do acusado, Efraim Moraes. Ao ver que os 2 ex-dirigentes do Senado seriam condenados, Cedras voltou atrás e resolveu se desimpedir e votar pela absolvição. Eu quero retirar o meu impedimento nesse caso e votar com o ministro Vital. O ministro Raimundo Carreiro, presidente do TCU, foi pelo mesmo caminho. Ele que durante a auditoria também havia se declarado impedido por ter ocupado o cargo de secretário-geral da mesa do Senado, no mesmo período em que Agaciel era o diretor-geral, se desimpediu e votou pela absolvição dos 2 acusados, formando maioria, 5-4. No processo mãe que deu origem a esse filhote aqui, eu havia me declarado impedido. Isso em 2010. Que eu havia chegado aqui há pouco tempo e me declarei impedido de relatar esse processo relativamente ao Senado. Hoje, me declaro desimpedido, dado ao tempo que já votei. A manobra livrou os 2 políticos do ressarcimento dos mais de 13 milhões de reais e também do pagamento de multas e, possivelmente, da inabilitação para exercer cargos comissionados e funções de confiança por 8 anos. Diante desse caso de desimpedimento, ministros protestaram. Essa figura do desimpedimento eu honestamente não conheço. Os motivos subjetivos que a pessoa eventualmente depreende para não votar não se alteram a partir de um determinado momento X da votação. Elas nascem de uma percepção prévia de que há uma amizade. Em toda a minha vida de atuação no Poder Judiciário, eu nunca vi um juiz que se declarou impedido ou suspeito dizer, eu nunca vi, assim, iniciar um julgamento e a partir da definição do resultado do julgamento mudar a posição. Eu nunca vi isso. Valor deste filhote, como diz o ministro Carreiro aí, 13 milhões de reais a serem devolvidos aos cofres públicos, ao Senado Federal. Pois bem, esses integrantes aí foram todos indicados pelo Senado Federal, pelos colegas senadores. O Tribunal de Contas da União, ele na verdade não é tribunal. Esses ministros não são juízes. E aconteceu o seguinte, se agigantou, assim como se agigantaram os tribunais de contas dos estados, em cada estado, e dos municípios. Eles não são juízes, não são tribunais e se portam como se fossem. Na verdade, o Tribunal de Contas da União, está na Constituição, é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Então, não tinha razão para existir com tanta pompa, com tanto salário e com tantos ministros. Bastava ser uma secretaria do Congresso Nacional, que tem entre as funções, segundo a própria Constituição, seguir, analisar o Poder Executivo. Pois bem, isso aí é uma demonstração clara do que se transformou o Tribunal de Contas da União. Quem reclama é que não está nessa patota aí. A gente vê claramente que foi uma ação
entre amigos, todos amigos do senador Efraim, que não terá que devolver os 13 milhões. A boa notícia é de que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já decidiu e vai recorrer contra essa decisão do TCU. Se eu não estou enganado, eles inventaram a prescrição do impedimento, né? O Vital Rego, ele se considerava impedido até tantos meses depois da saída dele do Senado. Agora, como ele já está longe do Senado há alguns anos, não se sente mais impedido de votar, embora os personagens sejam os mesmos e todos colegas de Senado dele. Tem que fechar o Tribunal de Contas. Todos os tribunais de contas são dispensáveis. O da União, sobretudo, ele é formado por senadores, por deputados, é gente indicada pelo próprio Congresso para julgar contas do Congresso. Como é que eles vão condenar alguém? Como é que vão condenar alguém? Não são juízes. Quer dizer, esse tipo de penduricalho da justiça, entre aspas, brasileira, precisa ser decepado. Isso aí precisa acabar. O que eles fizeram ontem foi tão espantoso que gente do tribunal que não se espanta com nada se declarou assombrado com o que disse o presidente da sessão. E desempatou, né?